Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma conversa nossa. Sabe uma ideia que me pegou esses dias? Que talvez os grandes sábios, especialmente os cabalistas, não olhassem só para o passado. Interessante. Como assim? Que eles talvez estivessem, tipo, sonhando com a nossa época, sabe? É uma coisa que a gente achou no material que analisamos. E levanta umas perguntas, né? Será que existe um relógio espiritual? E por que essa sensação de urgência hoje, segundo eles? Exato. O material que a gente viu mergulha fundo nessa urgência, né? Tudo ligado a Kabbalah, claro. E um ponto-chave para começar é entender o que eles querem dizer com geração. Não é só, tipo, pais, filhos, netos? Não, não é só cronológico. É mais uma fase espiritual. Tem um cabalista fundamental, o Ari, lá do século XVI. Ele sistematizou muita coisa. E para ele, a nossa fase espiritual atual teria começado justamente ali, no século XVI. Nossa, faz tempo então. Estamos numa fase específica há séculos. E aí, o que acontece se o propósito dessa fase, dessa geração, demora para se realizar? Então, o que os textos sugerem é que quando essa ascensão espiritual, que seria esperada para a nossa era, atrasa, isso gera um tipo de desconforto, Uma pressão. uma pressão, tipo as crises que a gente vê, o vazio que muita gente sente. Seria um reflexo disso. Essa é a ideia que eles apresentam. Que a dimensão espiritual, que para eles meio que rege tudo, ela pressiona quando o propósito não está sendo buscado. Não é bem um castigo, sabe? Entendi. É mais como um chamado. Isso, um chamado para despertar, para se alinhar com o objetivo dessa fase, para tirar a gente do que eles chamam de exílio espiritual, que é essa desconexão com nossa essência, nosso propósito maior. E essa urgência não é de agora, né? Você mencionou o século XVI. Pois é. A gente achou uma referência bem direta de Rabbi Avraham Azulay, outra figura importante dessa época. Ele escreveu sobre um período em que era proibido estudar Kabbalah abertamente. Proibido, sim, mas ele diz que essa proibição tinha data para terminar. 1490. E ele é bem específico com as datas. Que curioso. 1490. E depois? Aí fica mais interessante. Azulay diz que a partir de 1540, estudar Kabbalah não seria só permitido, mas se tornaria algo meritório, uma ação com muito valor. E por quê? Qual a razão que ele deu para isso? Aí que está o ponto crucial. Ele diz que é exclusivamente por meio desse estudo que a era de paz, a plenitude, o que eles chamam de Rei Messias, vai chegar. Ele conecta o estudo direto com a transformação do mundo. Nossa, isso é forte. Quer dizer, não é só esperar acontecer, é uma ação com uma ferramenta. E ele deixou um alerta, né? Algo sobre negligência. Exatamente. A conclusão dele é um recado bem claro para as gerações seguintes. É impróprio ser negligente com esse estudo agora, nesta era específica. Ele coloca um peso, uma responsabilidade, né? Faz sentido. Se a porta está aberta e tem esse chamado, quais seriam as ferramentas para atravessar? O material fala muito do livro do Zohar, né? A árvore da vida, o Zohar é central nisso. É apresentado como a ferramenta principal mesmo. E tem uma promessa dentro do próprio Zohar que, pelo estudo dele no fim dos tempos, que seria essa nossa era espiritual, as pessoas seriam resgatadas desse exílio espiritual. E mais recentemente teve o Baal Hassulam, né? Você mencionou os comentários dele. Isso, já no século XX, os comentários dele sobre o Zohar são descritos no material como uma boia de salvamento. Uma boia de salvamento. Por quê? Porque, segundo essa visão, foi ele quem conseguiu traduzir a profundidade do Zohar para a nossa mentalidade atual. Tornou acessível. E ele também sentiu essa urgência toda, sabe? Ele fez um apelo para que esse conhecimento fosse espalhado rápido. Vendo isso como o caminho para a conexão entre as pessoas, para elevar a humanidade. Exatamente. Para um estado de conexão mútua, de amor ao próximo, que é o objetivo final na Kabbalah. Então, juntando tudo isso, a mensagem que fica não é que a gente está perdido começando do zero. Pelo contrário. Parece que essa geração é vista como herdeira de tudo que precisava. É bem por aí. Herdamos a visão desses sábios, as ferramentas preparadas, o Zoar, os comentários que o explicam e o momento histórico que eles consideram propício. E aquela pressão, aquela urgência que a gente falou no começo. Nesses textos, ela não é vista como algo ruim, punitivo. É mais como um despertador tocando alto.
Aquele relógio espiritual está correndo, sim, mas é para nos acordar para essa oportunidade que está na mesa. Entendi. Herdamos a visão, as ferramentas, o momento. Segundo essa linha de pensamento, tá tudo aí. Isso. Bom, isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Baseada nisso tudo que a gente conversou. Diante desse cenário, desse legado todo, dessas ferramentas que foram descritas como uma boia de salvamento lançada séculos atrás, mas para agora, Uhum. a escolha que parece se colocar é continuar à deriva nas dificuldades de hoje ou tentar agarrar essa boia, tentar cumprir o propósito que se sabe os viram para nossa era. É algo para se pensar, né? Sem dúvida. Fica essa questão no ar.